Bom dia, imperadores. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesta madrugada de quinta para sexta, né? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, né? Então nós vamos entregar mais hoje ao Senhor. Hoje é o 23º dia de 365, com a missão de levar a palavra, para falar da palavra, comentar a palavra, né? E o Senhor sabe todas as coisas. Eu queria começar já, né, levando vocês aos pensamentos de Cristo, entender e falar que você nasceu para liderar. Eu não sei, meu amigo, qual que é a sua situação, qual que é a sua condição, mas eu só posso te falar uma coisa: você nasceu para ser líder, você nasceu para ser governador, você nasceu para ser imperador, e eu creio nisso, não de boca para fora, mas eu creio de verdade. E hoje nós vamos comentar várias coisas, vamos falar da 10ª praga, a instituição da Páscoa, né, o dia que nós vamos comemorar domingo, a morte dos primogênitos, e vamos falar a saída dos israelitas do Egito, né? Vamos até a saída dos israelitas do Egito, vamos parar exatamente aí, tá bom? Então primeiro eu vou ler toda a palavra e depois nós vamos comentar sobre ela, tá ligado? Respira aí e ora comigo assim, ó: Pai amado, Deus Pai, Deus de Israel, de Jacó, de Abraão, ó Deus amado, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos clamar a Tua palavra aqui, meu Pai, sem falar, que não seja eu falando, seja Tu, Senhor. Que essa palavra venha confortar as pessoas, venha dar ensinamento, venha dar direção. Ó, meu Pai, como foi Moisés foi um líder surpreendente, faça com que essas pessoas que vão assistir se surpreenda, meu Pai. Ó Deus, livra eles das cadeias da insônia, da depressão, da ansiedade, da vontade de se matar. Ó Pai, eu não sei quem vai assistir essa live, meu Pai, mas eu sei que o Senhor pode transformar a vida delas. Então, Deus, Pai amado, poderoso de Israel, em nome do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu entrego aqui essa live, né, para que o Senhor venha conduzir a minha boca, para que possa ser não eu, mas Tu, falando que as palavras toquem os corações das pessoas que aqui passarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Dai-nos entendimento, Senhor. Amém. Então vamos lá, imperadores. Hoje é o 23º dia de 365 e nós estamos falando sobre Êxodo. Hoje é Êxodo 11 em diante, tá? No Êxodo 11, Deus anuncia a praga a Faraó. Deus lançou algumas pragas, mas para engrandecer o nome dele, e para que ficasse marcado para gerações que ele é Deus, ele endurecia o coração de Faraó, né? E foi assim todas as 10 pragas, as 9 pragas anteriores. Desculpa. E nessa 10ª praga aconteceu o seguinte: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixarão ir. Daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsarás totalmente. Ou seja, não vai deixar de qualquer jeito, vai expulsar eles de lá. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez-me, o seu povo, encontrar-se favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim disse o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amó. E todo primogênito dos animais haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, ou seja, os que servem e os que não servem. Então todos estes teus oficiais descerão a mim,
e se inclinarão perante mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não permitiu que ele saísse da sua terra os filhos de Israel. 12º, no Êxodo fala assim, na instituição da Páscoa: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Então aqui é muito importante vocês entenderem por que vem a Páscoa. E a Páscoa não tem essa simbologia de ovo de Páscoa. Isso é uma coisa que vocês precisam quebrar esse paradigma. Agora entenda, pega essa visão agora. Disse o Senhor a Moisés e Arão: na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a todos a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele também o seu vizinho. E o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, matará ao cair da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que os comerem. Ou seja, vai matar ao cair da tarde, vai tirar o sangue, vai pegar o sangue e passar em volta, das portas, da onde você vai comer aquele cordeiro. Pode ser ele sozinho ou ele e a família mais próxima que dê para comer aquela carne daquele cordeiro, E assim foi, na veiga da porta. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixeis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis: lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei até os animais. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos e todos os homens e até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então presta atenção. A Páscoa foi instituída como uma maneira deles celebrarem a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus falou: você vai pegar um animal, cabrito ou ovelha, a sua melhor, E se você não der para você comer ela todinha, junta com seu vizinho para que vocês dois comam num lugar só. Quando for no fim da tarde do 14º dia, você vai cortar, No caso, 14º foi ontem, 14º dia, hoje nós estamos entrando no 15º dia, do primeiro ano do ano hebreu. E o 15º dia começa amanhã, que é a sexta-feira santa, E ele comerá, talvez não seja amanhã correto como eu estou falando, mas é o primeiro mês do ano do povo hebraico. Eles falam: e aí quando você vai comemorar a saída do meu povo, e ao mesmo tempo vai comemorar a minha passagem, que eu vou sair dos céus, vou descer, e vou entrar no meio do povo.
do Egito e vou eliminar os primogênitos de animais aos homens. Mas também todos que tiver os umbrais da porta cingido com sangue, esse eu não vou tocar, né? Por que ele fez isso? Para saber que ele é o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como serenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebridades por estatuto perpétuo, ou seja, vai celebrar para sempre. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Meu Deus. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia 3 santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Ou seja, não ia trabalhar de maneira nenhuma, somente comer esses pães asmos. Somente isso vai poder fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra, do Egito. Portanto, guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Por qualquer que comer pão levedado, será esse eliminado de congregação de Israel, tanto os peregrinos como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis somente pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai o cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de isopor, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta ou nos umbrais da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois isso será por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara, e Moisés e Arão assim o fizeram. Então aqui é bom a gente só dar uma parada para a gente entender, né, o significado real da Páscoa. É um sacrifício, né? É um sacrifício que naquela época eles tinham que fazer um pequeno sacrifício, né? Matar um cordeiro, virgem, um cabrito. O sacrifício de pegar aquele sangue, passar nos umbrais, juntar com ele ou mais uma família e comer durante aquela noite aquela carne, e depois dos próximos 7 dias somente pães asmos, sem sair de casa, somente podendo comer, né? Ou seja, sem sair de casa não, desculpa, mas sem poder trabalhar, somente fazendo isso durante 7 dias. Era um sacrifício para o Senhor, para lembrar o dia que eles saíram do Egito, né? Então, lá em Êxodo 12:29, fala assim: 10ª praga, a morte do primogênito. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo.
tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi o Senhor, como tendes dito. Levai também convosco ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra. Pois diziam, né? Seja bem-vinda, Eni. Pois eles diziam assim, todos nós morreremos. Ou seja, eles ficavam com medo. Pô, os primogênitos morreu. Se eu continuar, nós vamos morrer. O povo tomou a sua massa antes que levidasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seu vestido sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, e de maneira que eles davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Ou seja, os egípcios ficaram com tanto temor do que o Senhor poderia fazer com eles, que tudo que eles pediam, tudo que os hebreus pediam, eles davam. Olha, você quer? Eu quero prata, quero ouro, toma. Eu quero roupa, toma. Porque eles queriam que eles fossem embora logo, porque eles estavam com medo, temor, porque já tinha acontecido com os filhos, ele vai matar todo mundo, eles pensaram, né? Aí eles mandaram o povo embora, né? Em Êxodo 37, a saída dos israelitas dos Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, quase 1 milhão, 600 mil pessoas andando, somente de homens. Ou seja, nós estamos falando de 600 mil homens. Não vai contar aqui mulheres nem crianças. Então, calcula-se aí mais de 1,5 milhão de pessoas no mínimo, né? Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levidado, porque foram lançados fora do Egito. E não puderam deter-se, e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, ou seja, o pessoal, depois que José levou o pessoal na família de Jacó, né, o seu pai, para o Egito, quando estava tendo a grande fome em Canaã, e foi a morar em Gozém, naquela terra lá próximo de Faraó, daquele momento até agora demorou 430 anos, meus irmãos. Que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Todo o povo saiu da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro depois de o teres circuncidado comerás dela. O estrangeiro e o salariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa da sua carne. Não a levareis fora da casa, nem lhes quebrarei osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro e se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe primeiro circuncidado, todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram naquele mesmo dia. Tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. 13º Êxodo fala assim, né? Congregação dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado hoje, mês de Abibe, pois estáis saindo,
Quando o Senhor se houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jabuseus, o qual jurou ao teu pai, te dá, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pão asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás o teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como um sinal da tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás estas ordenanças no determinado tempo, de ano em ano. Ou seja, Moisés está falando assim, ó, de geração em geração daqui para frente nós vamos comemorar no mês de Abib, no 14º dia, vamos fazer exatamente como aconteceu, o que aconteceu hoje na terra do Egito. Vamos comemorar a nossa saída e durante 7 dias vamos comer pães asmos, sem fermento. E no 21º nós vamos celebrar ao Senhor, em memória a tudo que o Senhor fez a nós, né? Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres dos machos será do Senhor. Ou seja, quando nós encontrarmos a terra que mana leite e mel lá em Canaã, todo primogênito, mulher, homem e animais será meu. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhes: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra. Essa é a maneira de você lembrar. E o Senhor matou todos os primogênitos naquela terra do Egito, desde homens a animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato, e isto será como sinal na sua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então nós vamos parar aqui, né? Amanhã vai ser o 24º dia de 365. E é muito importante de entender. Amanhã nós vamos falar sobre Deus guia o povo pelo caminho, perseguição de Israel, a passagem pelo mar, meio do mar, o cântico de Moisés, né, que é muito lindo. E vamos falar até a anifoma da Mirã e das mulheres, as águas amargas tornam-se doce. E Deus manda o maná. Então, líderes, precisamos entender esse tal de líder surpreendente que eu falei para vocês que foi Moisés. Que palavras vêm à mente quando você pensa sobre grandes líderes? É pouco provável, isso é verdade, né? É pouco provável que apareça o topo da sua lista a palavra manso, o manso. Porém, essa é a palavra exata que Deus escolheu para descrever Moisés. Números 1:12, lá em Números 12:3, declara que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés era um cara muito humilde, muito tranquilo, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Não é mais que todos. Essa é uma grande diferença. Ele era muito humilde, muito tranquilo. Moisés teve motivos para ser manso. Ele certamente não era um líder nato. Ele não nasceu líder, né? Nada nas escrituras indica que ele atraía ou liderava alguém durante os primeiros 80 anos de sua vida. Não tem relato de Moisés liderando ninguém nos 80 anos na Bíblia de sua vida. Embora fosse educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, ou seja, Moisés ele não era um cara chucro, ele era um cara culto, ele falava bem, ele tinha cultura, né? Ele era poderoso em palavras e obras, né?
Está em Atos 7:22. Não há registro de realizações importantes durante os seus primeiros 40 anos de vida. Não tem relato. Tanto quanto sabemos, a sua primeira tentativa de fazer uso de sua influência para ajudar o povo foi trágica, porque ele matou um egípcio na sua fuga do país. Os 40 anos seguintes foram vividos no exílio, no deserto, lá em Midian. Período durante o qual pouca coisa aconteceu, a ponto de as escrituras resumirem o mesmo em 3 versículos. Ou seja, foi tão pouco que aconteceu que em 3 versículos a Bíblia resumiu os 40 anos de Moisés. Está em Êxodo 2, 21 e 23. Você não precisa de um líder, ser um líder nato. Eu e você não precisamos ser um líder que é nato para se tornar um grande líder. Você simplesmente precisa de um coração para Deus e um espírito receptivo ao ensino. A maioria dos grandes líderes citados nas Escrituras foi feita, não nasceu, pronta para a nossa felicidade. Deus ainda faz líderes para nós hoje. E você e eu pode ser um. Vou repetir isso aqui, tá? Você simplesmente, para ser um grande líder, precisa de um coração para Deus, ou seja, um coração voltado para Deus. Seu coração está voltado para quê? A primeira coisa. Amor de quem? Primeira coisa, amarás a Deus sobre todas as coisas. E um espírito receptivo ao ensino. Poxa, quem sou eu? Escuta ao Senhor. Um espírito receptivo. Ou seja, um espírito que seja capaz de receber, ouvir o que o Senhor tem a falar, né? E você fica tranquilo que o Senhor nesse caminho não vai te deixar sozinho não, como ele fez com Moisés. Moisés não tinha todas as habilidades, mas ele equipou, né? Ele equipou. Deus usou Arão para equipar Moisés durante as pragas, né? Ao enviar 10 pragas sobre o povo do Egito, Deus atingiu muitos objetivos de uma vez só. Ele não só garantiu a libertação dos hebreus, como também ensinou aos egípcios as lições dele. As lições a respeito dele, né? Cada praga falou simbolicamente ao povo egípcio, afirmando, sim, sem deixar dúvida, que o Deus de Israel era o Deus e que os deuses que eles serviam não era nada, porque eles tinham hábito de servir deuses de pedras, imagens de gessos, imagens de madeira. Eles serviam imagens e essas imagens eram ocas e eles clamavam aquelas imagens e nada acontecia. Então Deus provou para os egípcios que Deus é Deus, sem deixar dúvida, que o Deus de Israel era o Deus. Através das pragas, Deus também ensinou as lições de liderança a Moisés. Pelo fato de Moisés não ter retornado ao Egito quando Deus o chamou na sarça ardente, Êxodo 3, 4. Deus permitiu que o seu irmão Arão o acompanhasse. Deus usou Arão para equipar Moisés durante as pragas, porque Moisés ele colocou alguns questionamentos, né? Vocês lembram lá? Mas eu não sei falar, mas eu não me comunico bem, como é que eu vou falar? Então Deus colocou Arão para ser o auxiliador dele nesse momento, né? As primeiras 5 pragas foram: Arão usou o cajado de Deus enquanto Moisés observava. Enquanto Arão usava o cajado, Moisés somente observava. A 6ª praga, Arão e Moisés trabalharam juntos para suplicar a praga das úlceras, ou seja, Deus fez com que não só agora Arão fizesse, mas fez com que Moisés repetisse, ou seja, fizesse oração também para que as pragas viessem. E as últimas 4 pragas, Moisés trabalhou sozinho, enquanto Arão observava, ou seja, primeiro Arão fez. Isso aqui é uma coisa que os líderes têm que fazer. Primeiro eu faço, depois fazemos junto, depois que você aprendeu, você faz só. Você entendeu? Isso é um exemplo claro de liderança, né? O que o Senhor fez com Moisés foi treinar. A partir de então, Moisés assumiu a liderança de tudo. Quantas vezes Deus usou pessoas voluntárias a fim de preparar os seus líderes escolhidos para agirem com sucesso? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Pensa comigo, né? E Deus usa o tempo inteiro. Deus está usando usando você o tempo inteiro. Fala, Badiá, my brother. E Deus está nos usando o tempo inteiro. Então, esse fato de Deus usar Moisés e equipar ele com Arão é muito importante, porque isso até hoje é notável. Primeiro, líder usa, né? Se ele não sabe
Deus usa alguém para equipar aquela pessoa. Então, Arão foi o cara que primeiro orou. Depois Arão e Moisés orou. E depois foi Moisés. E aí continuou a liderança de Moisés. A liderança tangível de Deus, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Nós vamos ver a partir de amanhã, né? O uso das nuvens de fogo da parte de Deus ensinou Israel a esperar liderança divina dinâmica. Ele providenciaria mais do que um conjunto de regras. Quando a coluna de fogo parasse, os israelitas deviam parar. Quando ela se movia, eles deviam seguir em frente. De maneira semelhante, a liderança de hoje deve ser definida e dinâmica. Então presta atenção, meus amigos líderes, e eu também, tá? Quando eu falo líderes, eu falo para mim e para você. Então, quando eu ando, eu levo comigo toda a minha liderança. E quando eu paro, a minha liderança para. Isso prova o seguinte: líderes, eles têm que ser dinâmicos, eles não podem parar. Eles têm que estar em movimento constantemente. Esse movimento de liderança ele não pode ser um movimento parado, ele tem que ser um movimento contínuo. E você, como líder, tem que entender que líder nasceu para liderar e líder nasceu para avançar, não para ficar parado. Né? O Senhor lá no Egito, quando ele colocou aquela torre, aquela coluna, aquela nuvem de fumaça, ele usava sua liderança. Ó, se eu andar, vocês andam. Se eu parar, vocês param. E a pergunta para mim e para você é o seguinte: o que nós estamos fazendo hoje que o nosso legado de líderes está andando comigo e parando quando eu paro? Qual que é o legado? Então, meus amados, eu quero levantar com vocês isso, tá? Pensa como líder, age como líder. Quais são as atitudes de liderança que você tem tido ultimamente com o seu time, com o seu grupo? Quais são as atitudes que você está tendo em relação à sua vida? Quais são as suas atitudes de liderança que vocês estão tendo? Vocês são líderes que nasceu para liderar. Tem que entender isso, está aqui na cabeça. Nasceu para governar, nasceu para ser imperador. Você nasceu para coisas grandes, poxa. Para de pensar pequeno. Para de achar que você não é capaz, você é capaz. Se você parar, imagina você que é casado, sua casa para. Se você tem uma empresa, se você parar de aprender, os seus negócios param e tende a cair. Aprende. Aprender não pode ser hoje, tem que ser continuamente. E tem que aprender duas coisas. Primeiro, aprender que tem que ter o coração voltado para Deus. Se você quer prosperar nessa terra, tem um coração voltado para Deus. E tem um espírito de sensibilidade de ouvir o que Ele vai te falar. Então, amados de Israel, eu clamo a Ti. Tenha sabedoria. E se não tem, se nós não temos, não tem problema. Vamos buscar o Senhor. Clama ao Senhor, como eu estou fazendo. Eu estou entregando essa live aqui para que o Senhor venha me encher com mais sabedoria, para que eu possa ter mais sabedoria e levar mais sabedoria para minha casa, para minha família, para os meus negócios. Então, imperadores, eu quero deixar isso para vocês, né? Sejam líderes e lidera pelo exemplo. Não para. Esteja em aprendizado continuamente. Sabe? A evolução, ela não pode parar em você, ela tem que continuar a partir de você. Líder lidera pelo exemplo. A sua filha, o seu filho tem que falar: poxa, eu quero ser como meu pai, quero ser como a minha mãe, eu quero fazer o que eles fazem. Porque você lidera pelo exemplo a partir da sua casa. Então, meus irmãos, eu vou terminar essa live hoje aqui com meu coração cheio de tremor e temor ao Senhor. E lembrando a vocês, e novamente, a celebração da Páscoa, o que significa, né? Que não é aquele ovo de Páscoa tão bonito que está lá no supermercado, que é tão caro hoje, né? Não. A Páscoa, ela marca a liberdade do povo, né? Que sai da escravidão do Egito e vai para a terra que mana leite e mel. Foi 430 anos lá na terra do Egito, para que o Senhor, através da morte de todos os primogênitos de Israel do Egito, né? O Senhor edificasse ali o dia da Páscoa, que é aquele dia que os homens, né, a família se junta, mata um cordeiro, tira o sangue, cinge os umbrais da casa e come aquele cordeiro, e depois mais 7 dias come os pães asmos, para lembrança do que o Senhor fez naquela época, para lembrar que o Senhor é Deus, né? Então, amados de Israel, eu fico tremendo porque mais um aprendizado para mim, tá?
Mas glória ao Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre a lei da aceitação de Moisés, né? E ganha credibilidade cada vez mais. E a lei da vitória, a lei da celebração. Porque nós temos que celebrar quando a gente tem vitória, tá? E temos que ter credibilidade com o nosso time. Então, amados, orem comigo assim para nós finalizarmos essa live. E vamos orar assim, ó Pai amado e querido, eu te peço em nome do seu Filho, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, em nome de Abraão, Isaac e Jacó, meu Pai. Eu clamo a Ti, meu Pai. Nós estamos entrando hoje na Sexta-feira Santa, né? Eu sei que não é um mês de Abib, mas nós estamos entrando na Sexta-feira Santa, né? E hoje, né, não foi combinado, não foi eu pensado, mas foi o Senhor que me direcionou para que eu chegasse hoje nessa palavra de Êxodo, meu Pai, aonde o Senhor lançou, né, as pragas, aonde foi endurecido o coração de Faraó, aonde o Senhor tirou o povo de Israel, foi comemorado o dia da Páscoa. E domingo nós vamos comemorar a Páscoa, meu Pai. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, dar-nos sabedoria, fazer com que nós tenhamos um coração voltado para o Senhor, meu Pai, que nós tenhamos um espírito voltado ao Senhor, para que nós possamos ouvir mais o Senhor, meu Pai, dar-nos entendimento, sabedoria. Eu te peço, meu Pai, pelas famílias, meu Pai, que está passando por algum problema, ou depressão, ansiedade, vontade de morrer, insônia, ou Pai amado e querido, confortar e aliviar o coração de cada um, meu Pai. Pessoas, casais que estão passando por momentos de tribulação, separação. Eu oro, meu Pai, pelo meu amigo que eu sei, ele sabe quem é, não vou citar o nome dele aqui, que ele está passando por um momento de separação. Eu clamo a Ti, Senhor. O Senhor sabe que a família não foi feita para separar, meu Pai. Toque o coração da esposa dele, meu Pai, para que ela sinta, meu Pai, o Teu poder e para falar que o Senhor é Deus. Ó Pai amado e querido, o Senhor sabe quem é ele, meu Pai. Tu conhece o servo que trabalha comigo, então vai lá, meu Pai. Abençoa esse coração, meu Pai. Não faça com que essa família termine, meu Pai. Eu te clamo, meu Pai, ajuda ele a acalmar e dê condições para que ele possa ser abençoado e abençoar a família dele, meu Pai. E assim abençoar todos aqueles que precisam, Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, fortalecer a minha mente, meu espírito, fortalecer a minha carne, meu Pai, para que eu consiga todos os dias, às 3 horas da manhã, estar aqui, meu Pai. Se o Senhor permitir, amanhã eu vou estar aqui de novo, fazendo o 24º dia, meu Pai, na Tua presença. Ó Pai amado e querido, desde já eu te agradeço, meu Pai, pelas palavras colocadas, pelo dia, meu Pai, pela celebração da Páscoa, por tudo que o Senhor fez no passado, que se é lembrado e é lembrado hoje. Deus Pai amado e querido, eu te peço proteção no dia de amanhã, abre o nosso entendimento no dia de amanhã, coloca proteção no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos ouvidos, livra-nos da bala perdida, né? Do homem sanguinário, de toda a peste lançada nessa terra, meu Pai, livra-nos, meu Pai, a mim e a todos aqueles que estão comigo, meu Pai. Ó Deus, eu entrego a minha vida a Ti, seja feita conforme a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, meus amigos. Tchau, tchau. Fica com Jesus. Amanhã tem mais, se o Senhor permitir. E eu tenho certeza que o poder da transformação está em você, na sua liderança. Tchau, tchau. Até amanhã e fica com Jesus.